Bíblias. Vamos então dar continuidade à exposição que temos feito em Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar nesta noite do verso 22 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. A palavra de Deus diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós já vimos que Tiago, ele começa, neste momento da carta, a sair do seu assunto que ele havia tratado no capítulo 1, do verso 2 ao verso 20, que eram as provações. E agora ele começa a falar sobre a parte prática da palavra de Deus. Esses dois assuntos estão extremamente relacionados e são como uma consequência de uma coisa da outra. Quando estamos sendo provados, precisamos praticar, colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Tiago, então, vai falar sobre essa necessidade de colocar em prática aquilo que nós ouvimos regularmente da pregação, do estudo, da exposição da palavra de Deus. E Tiago passa, então, a repreender os cristãos a não serem meramente ouvintes de sermões. E este é o assunto que ele ocupa e que ele trata em todo o restante deste capítulo. Nós já vimos que a primeira exortação de Tiago é sobre a necessidade que nós temos de preparar o coração para receber a palavra de Deus. A semelhança de alguém que tem que preparar o terreno para que a semente seja plantada, assim devemos preparar o nosso coração, segundo Tiago, para recebermos, acolhermos a palavra de Deus em nossa vida e ela produzir, então, os frutos que somente o Evangelho pode realizar. Agora, Tiago vai falar, então, da aplicação prática da palavra de Deus. E esse verso continua o assunto anterior, só que agora ele expande este tópico do acolhimento da palavra de Deus para a questão prática dessa mesma palavra. Havendo declarado que a palavra então é poderosa para salvar a nossa alma, Tiago então nos exorta agora a praticá-la. Tornai-vos praticantes da palavra. Essa exortação, tornai-vos, ela indica que para Tiago, aqueles cristãos não estavam colocando a fé em prática. Provavelmente aqui então nós temos a deficiência, a raiz da deficiência deles
para enfrentar as tribulações. Eles tinham fé no Senhor Jesus Cristo, porém eles não estavam colocando em prática as implicações da sua fé. No capítulo 2 mesmo, Tiago vai advertir de uma maneira mais detalhada, mais extensa, sobre essa inutilidade, que é a gente ter uma fé nominal, uma fé que ele vai dizer que é uma fé sem obras. E aqui então ele vai já começar a tratar desse assunto, mas mostrando que há uma inutilidade quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a pregação da palavra, quando a gente lê a palavra, mas a gente não coloca o evangelho em prática. Aqui para Tiago, ser um praticante significa você fazer ou levar adiante aquilo que você professa com os seus lábios. Tiago aqui ele emprega o termo para indicar então alguém que obedece à palavra de Deus, que coloca ela em prática, que coloca os seus preceitos, em contraste daquela pessoa que é um mero ouvinte da palavra. Por isso que ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Então esse é o ponto de Tiago. Ele diz que é inútil. Inútil para alguém que está passando por provações, ser apenas um ouvinte da palavra. Se você não colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, em meio às suas provações, de nada adianta. É inútil ser apenas um mero ouvinte da palavra de Deus. Não que o ouvir a palavra de Deus seja errado, mas o alvo aqui de ouvir a palavra de Deus é você praticá-la. É você colocá-la em prática no seu dia a dia. Então, se simplesmente você não pratica e você ouve com regularidade, você lê a palavra de Deus com regularidade na sua vida, Tiago diz que você está enganando não as pessoas à sua volta, nem muito menos enganando a Deus. Mas ele diz que você está enganando a você mesmo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganar aqui significa, no sentido original da palavra, você fazer uma avaliação errada de alguma coisa. E a partir disso, você levar alguém ao erro por causa desta avaliação equivocada. Então, o que Tiago está dizendo é que quando você ouve a palavra e você não pratica a palavra, você está se enganando pelo fato de você avaliar de maneira errada o valor de ouvir a palavra de Deus. Como se simplesmente ouvir a palavra de Deus fosse suficiente. Como se ouvir a palavra de Deus pudesse apenas salvar você. Não é isso que Tiago está ensinando. Ele diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma de alguém, se essa pessoa acolhe a palavra e pratica a palavra. Quando alguém, então, ouve e não pratica o evangelho, essa pessoa está fazendo uma avaliação errada. Ela está se contentando em ser apenas um mero ouvinte da palavra. E Tiago diz, então, você está enganando a você mesmo. Você está enganando a você mesmo.
E aqui então está o erro básico que levava aqueles cristãos a outros tropeços em meio às tribulações. Em meio às tribulações. Veja como que é necessário, né, em meio às nossas tribulações, em meio aos nossos problemas, às nossas dificuldades, a gente colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta apenas você saber o que você tem que fazer. Não adianta apenas você ter o conhecimento do Evangelho. Você precisa fazer alguma coisa com isso. Você precisa colocar em prática na sua vida. Senão você está enganando a você mesmo. É aquilo que o Senhor Jesus disse, parece que Tiago está repetindo aquela palavra de Jesus que ele disse lá em Mateus 7, quando o Senhor Jesus diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, 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 achando que simplesmente falar com a boca que Jesus é Senhor garante a salvação. Mas Jesus deixa muito claro: aquele que é salvo é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Não adianta apenas você ouvir o Evangelho se não praticar o Evangelho. Jesus diz também, fazendo uma ilustração, lá em Lucas capítulo 6, a partir do verso 46 ao 48, quando ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, chamar Jesus de Senhor e não praticar, ele vai dizer que é como um homem no verso 49, que ao contrário do homem prudente, ele ouve, não pratica, é comparado então ao homem que constrói sua casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja aqui a clara distinção para Jesus entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Tiago está refletindo este ensinamento de Jesus aqui no Sermão do Monte, mostrando então a necessidade de não apenas ouvir, mas de praticar aquilo que estamos ouvindo do Evangelho, da Palavra de Deus. Veja que agora Tiago ele vai fazer uma comparação sobre isso, no verso de número 23 e 24. Veja aí na sua Bíblia, que agora ele compara então essa inutilidade de você apenas ouvir a palavra e não praticar. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, Tiago aqui mostra agora, fazendo uma comparação, para explicar então a inutilidade de alguém apenas ouvir o evangelho e não praticar. Há uma semelhança aqui, Tiago diz, entre ser meros ouvintes ou fazer uma mera leitura do evangelho e aqueles que só olham no espelho e logo esquecem a sua face que está refletida. Naquela época, nós não tínhamos o espelho como nós temos hoje. Quando o Tiago usa a palavra espelho, se refere aqui
a um material que era feito naquela época para refletir a imagem da pessoa. Normalmente o espelho naquela época era feito não de vidro ainda, era feito de latão, um latão polido, e as pessoas que tinham muitas posses, as pessoas ricas, já tinham então um espelho feito com prata ou feito de ouro, né? Mas aqui o que Tiago está mostrando é qual é a utilidade, né, de um espelho. Por que as pessoas olham para um espelho? Bom, você olha para o espelho para você então ver como é que está a sua aparência, para poder arrumar o seu cabelo. Hoje em dia as mulheres para verem o seu rosto, né? Se arrumarem, fazer a sua maquiagem, tirar os cílios, enfim, o homem fazer a barba. Por isso nós precisamos do espelho para olhar a nossa própria imagem. Tiago diz então que quando a gente apenas ouve a palavra, mas não pratica a palavra, é como uma pessoa que olha rapidamente o seu rosto no espelho e logo se esquece de como era a sua aparência. Esse é o ponto de comparação que Tiago quer fazer aqui. Então, ser um mero ouvinte, quanto uma pessoa que contempla o seu rosto no espelho e logo se esquecem, de nada adianta. De nada adianta. Então, o ouvir e o ver o seu rosto no espelho e o ouvir a palavra não resultam em coisa alguma. São coisas inúteis, infrutíferas, que mesmo feito com muita atenção e dedicação e intensidade, se você não olha no espelho com a finalidade, né, de examinar a você mesmo, de nada adianta olhar para o espelho. Então, o que Tiago está dizendo é: a palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta apenas você ouvir a palavra, não adianta apenas você conhecer com a sua mente a palavra, você saber quem é Jesus, o que ele fez por você. A fé verdadeira aqui para Tiago é a fé que não somente ouve o evangelho, mas é a fé que pratica aquilo que ouve. Pratica aquilo que ouve. Porque qual é a finalidade, então? Fazendo essa comparação com o espelho, né? Qual é a finalidade de você olhar para o espelho se não arrumar o seu rosto, né? Se não arrumar o seu cabelo? Essa é a finalidade do espelho. O que Tiago está dizendo essa é a finalidade da palavra de Deus também. Você lê a palavra, você estuda a palavra para você conhecer a Deus. Você não estuda a palavra por outra razão, por outro motivo. Você estuda a palavra e a palavra foi nos dada, o evangelho nos foi revelado para isso, com esse propósito. Da gente poder olhar para a palavra, reconhecer quem nós somos, que nós somos pecadores, e que Deus nos deu o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E não somente isso, Deus também mostra na sua palavra como nós devemos viver a nossa vida no nosso dia a dia. Então, alguém que vai para a palavra, para estudar a Bíblia, para ouvir o Evangelho, apenas para ouvir, de nada adianta. Porque a finalidade da gente ouvir a palavra, a finalidade da gente poder estudar a Escritura, a finalidade de ouvir o Evangelho é de que nós coloquemos pela fé em prática na nossa
vida, colocar em prática. Veja que Tiago, logo em seguida, no verso 25, ele vai fazer então um contraste com os dois versículos anteriores. Veja o contraste que ele faz. Ele começa dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então agora Tiago faz esse contraste com os dois versículos anteriores, seguindo basicamente o modelo, o estilo do Senhor Jesus lá nas bem-aventuranças. Ele mostra que a verdadeira felicidade está naquele que tem a atitude correta para com a palavra de Deus, bem como os benefícios trazidos sobre a vida de tal pessoa que pratica o evangelho. Tiago aqui identifica como alguém que considera atentamente. Considera atentamente. Essa palavra aqui, olhar atentamente, considerar atentamente o evangelho, essa palavra atentamente é a mesma palavra que é usada quando Pedro, após a ressurreição de Jesus, ele vai correndo para o local onde Jesus havia sido sepultado e ele examina em detalhes o túmulo. Então, essa palavra aqui, considerar atentamente, ela tem essa conotação, né, de examinar, de conhecer a fundo, com profundidade, a palavra de Deus, né, de você se debruçar sobre ela, como Maria, que se abaixou para examinar o túmulo vazio após a ressurreição de Jesus, ou como os anjos também anseiam debruçar-se sobre os mistérios do evangelho. Então, ser um praticante da palavra envolve você ter este desejo profundo de conhecer o evangelho, de examinar o evangelho. Então, aqui é um ponto importante. Praticar a escritura, para praticarmos a escritura, nós temos que ter um desejo profundo de estudar a palavra de Deus, de conhecer o evangelho, de estudar doutrinas bíblicas, de estudar com profundidade, de examinar mesmo a escritura, de entendê-la. Não é apenas passar os olhos, como se a gente estiver lendo uma revista qualquer, um artigo qualquer, uma notícia qualquer. Não, é a palavra de Deus. Então, essa consideração que nós temos que ter com a Bíblia, porque ela é palavra de Deus. Veja que Tiago fala, então, desta atitude prática que nós temos que ter com o Evangelho. Estudar a Escritura de maneira profunda, né, usando aqui a analogia que ele faz do espelho, não é estudar o espelho, mas estudar o que o espelho reflete sobre nós. Ou seja, quando eu vou para a Escritura, eu vou querer, então, aprender o que Deus revela de si mesmo, o que Deus revela da obra que Ele realizou por meio de Cristo Jesus e esta obra que Ele pode fazer nas nossas vidas. Veja que Tiago aqui chama o Evangelho, ele chama primeiro o Evangelho
de lei perfeita e depois lei da liberdade. Lei perfeita e lei da liberdade. Quando ele fala de lei perfeita, é que ele está mostrando que o evangelho é a revelação final, completa e total de Deus para nós. Né? Ele está falando que Deus, através do Velho Testamento, ele nos deu primeiramente a sua lei pelos profetas, mas que agora a revelação final de Deus, a lei perfeita de Deus, nos foi revelada em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia é suficiente para nós. É tudo que nós precisamos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, no verso 16 e 17, falando da suficiência da Escritura. Ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos habilitar para a gente poder fazer e viver dentro da vontade de Deus. A Bíblia é ampla. A Bíblia é ampla. Na Escritura você vai encontrar toda a orientação de Deus sobre como você deve viver a sua vida, o seu dia a dia, como deve ser o seu casamento, como você deve se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, como você deve educar os seus filhos, como você deve se relacionar no trabalho, com a cultura, com a política, com a arte, com tudo. A Bíblia é ampla, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, portanto inerrante e infalível. Segundo, Tiago diz que é a lei da liberdade. Lei da liberdade. Aqui ele está se referindo ao Evangelho. O Evangelho, ele nos libertou. Nos libertou. Jesus disse lá em João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente usando esse versículo de maneira muito inapropriada, né? Fazendo uma interpretação absolutamente errada desse texto. O que Jesus diz ali sobre verdade que liberta é dizendo que todos os homens são escravos. Escravos do pecado, escravos da ignorância de Deus, escravos do diabo. E Jesus veio para libertar o homem. Conhecer a Cristo liberta o homem. É essa a verdade que liberta. Cristo Jesus. Ele nos liberta da ignorância, ele nos liberta das trevas espirituais, ele nos liberta da condenação eterna, nos liberta da escravidão espiritual. Portanto, o Evangelho é esta lei da liberdade. É a lei que nos rompe, né? Que quebra as cadeias do pecado, do diabo na nossa vida antes de conhecer a Jesus. Lembrar que Jesus cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar. Por isso é a lei da liberdade. Nós jamais vamos cumprir toda a lei de Deus. Nós somos pecadores. Diante da lei de Deus, diz Paulo, todos nós somos culpados e condenados, porque transgredimos a palavra de Deus. Mas Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar, tanto ativamente, no sentido de que ele obedeceu toda a lei, quanto passivamente, no sentido de que ele recebeu na cruz do Calvário o castigo que os nossos pecados merecem por transgredirmos a lei de Deus. Portanto, o Evangelho é a lei da liberdade. O Evangelho é a boa nova de Deus, que ele enviou Jesus para fazer por nós o que nós jamais iríamos conseguir fazer por nós mesmos. É a lei da liberdade. Em Cristo Jesus estamos livres. Livres agora, não da lei, mas da maldição da lei. Livres agora para, pelo Espírito Santo, podermos viver o Evangelho. Livres agora para podermos, então, pelo Espírito Santo, andar
e viver de tal maneira que aquilo que nós professamos seja retratado na maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. Dia a dia. Tiago termina dizendo: e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Todo aquele que coloca em prática o evangelho na sua vida, no seu dia a dia, esta pessoa será bem-aventurada naquilo que realizar. Tiago já havia falado de que nós somos bem-aventurados quando nós suportamos a provação, mas agora ele acrescenta então que o operoso praticante da palavra de Deus é bem-aventurado no que ele faz. Esse é um conceito muito antigo que está lá no Antigo Testamento e que foi ratificado pelo Senhor Jesus. Você vai ver isso no Salmo de número 1, né? Do verso 1 ao verso 3, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, Tiago diz aqui: quem pratica a palavra de Deus é alguém que será abençoado. Abençoado. Quando ele fala que você será bem-aventurado no que realizar, não significa necessariamente, como alguns pregam nos nossos dias, né? Riquezas materiais, sucesso, dinheiro, saúde. Não é isso. Ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa bem-sucedida, significa você viver uma vida dentro dos planos e propósitos de Deus para o seu dia a dia. E aqui, dentro do contexto de Tiago, ser uma pessoa bem-aventurada no que realizar é você conseguir, diante das provações, perseverar no Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que há uma recompensa graciosa da parte de Deus, que Tiago já havia falado, que é a coroa da vida, que é a própria vida eterna, a própria salvação. Então, ser bem-sucedido para Tiago, é você aplicar na sua vida o Evangelho, aplicar na sua vida a palavra de Deus. Então, quero concluir dizendo que a Escritura, né, o Evangelho, é este espelho que revela para nós o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A obra final e completa de Cristo, que nos trouxe salvação e vida eterna, que nos reconciliou com o Pai e que agora mostra para nós como nós devemos viver a vida. E nós praticamos a palavra não para ganhar a salvação, não por merecer a salvação, não é algo feito por obras, mas a palavra de Deus mostra como nós devemos viver a nossa vida como gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. A lei tem um papel, que é o papel pedagógico, de ensinar para nós como devemos viver a nossa vida. Portanto, aquele que pratica a palavra, essa pessoa está revelando a sua fé. Esse é um assunto que, inclusive, o Tiago vai tratar logo adiante, mostrando que a fé verdadeira, a fé salvífica em Jesus, é uma fé que produz obras, Não dá para a gente querer Jesus apenas como Salvador e não como Senhor da nossa vida, né? Seria a gente querer Jesus pela metade. Tem muita gente que quer as bênçãos de Jesus, mas não quer
as exigências que Cristo faz em sua palavra e lembrar que para ser discípulo de Jesus, ele disse que nós temos que renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Isso envolve, então, prática, né? Cristianismo não é teoria, não é uma doutrina de língua, mas é uma doutrina de vida, de vida. Ser cristão é estar comprometido com o evangelho, de tal maneira que a sua vida se submete à autoridade da Escritura, a autoridade da Escritura. E através disso, de uma vida prática no Evangelho, nós estamos então demonstrando a nossa fé verdadeira em Jesus. Caso contrário, como diz Tiago, nós estamos enganando a nós mesmos, vivendo um falso evangelho, vivendo uma falsa vida cristã. O que Tiago aqui está mostrando, meus irmãos, então, é uma vida transformada pela palavra de Deus, transformada pelo Evangelho. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Nós temos uma mente transformada pelo Senhor. Termos a mente de Cristo, né? Pensarmos como Jesus, mas agirmos como Jesus no nosso dia a dia. Isso é fundamental nos dias que nós estamos vivendo. Praticarmos aquilo que nós cremos, praticarmos o Evangelho no nosso dia a dia. E através dessa prática você está testemunhando, você está ensinando, principalmente para as crianças, né? Para os seus filhos. Lembrar que Deuteronômio fala da gente falar a palavra de Deus na nossa casa, quando a gente levanta, quando a gente vai dormir, e o texto ainda diz: andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Você está ensinando o evangelho para o seu filho com as suas atitudes no seu dia a dia. Eles estão olhando para você. Aquilo que você professa com os lábios, você precisa viver. E esse é um grande desafio que nós temos, né? De sermos coerentes na vida cristã. A fé que eu professo ser ao mesmo tempo a fé que eu vivo no meu dia a dia. No meu dia a dia. Que tenhamos esse compromisso em viver o Evangelho, em de fato Cristo Jesus ser não apenas aquele que nos salva, mas aquele também que é o Senhor da nossa vida, porque assim nós seremos abençoados, assim nós seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe para vivermos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Amém?